Fala pessoal, eu sou o Lucas e você está no Duo Otaku. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma das batalhas mais épicas de JoJolion. É inacreditável o quanto essa batalha causa tensão, a famosa Rinha de Besouros. Porém, antes disso, vamos apresentar os responsáveis. Vale citar que os japoneses são doidos por insetos e adoram fazer coleções deles, saindo à caça dos bichinhos nas férias de verão. E um grande exemplo disso são os adoradores de besouros, que além de colecionar, às vezes organizam lutas entre os insetos para ver qual é o mais forte. E o Jobin Higashikata não poderia ficar de fora disso. O filho mais velho da família Higashikata é um homem totalmente divertido e excêntrico. Ao voltar de uma viagem e se deparar com Josuke e seu pai Norisuke na frutaria da família, presenteia Josuke com um belo Dorcus Titanos Palauanicus, um besouro da família dos Lucanidia. Já em casa, Josuke fica curioso sobre como alimentar e cuidar do seu bichinho. Ao decidir encontrar Jobin, ele é desprezado por Joshu, que diz que seria impossível o irmão mais velho dele ensinar algo para o rapaz. Porém, é surpreendido ao notar que Jobin estava disposto a ensinar tudo. Após aprender como alimentar seu animal de estimação, ele indaga Jobin se teria um local com uma criação desses insetos, e como esperado, a resposta é sim. Ao chegar lá, ele tem uma visão completa do quão viciado em besouros Jobin é, assim como Tsurugi tinha dito ao Josuke, que seu pai tem muito orgulho da sua coleção, agindo como uma criança empolgada quando o assunto é esse. Sendo assim, Jobin acaba expondo sua fraqueza, e com essas informações, o intuito de Josuke é provocá-lo para criar espaço para uma luta de besouros. Antes que seu plano seja colocado em prática, eles têm uma conversa bem interessante sobre a inteligência dos besouros. Jobin disse que, diferente dos outros besouros, os lucanos têm inteligência, especialmente em lutas, e que suas atitudes com as fêmeas são totalmente baseadas na aparência. Se ela não fizer o tipo dele, os dois não ficam juntos. E de acordo com as observações dele e as estatísticas, os lucanos pensam por 45 segundos e esquecem logo em seguida. Todos os besouros na sala são atletas, eles foram cuidados para ter mais tempo de vida e mais força. Ao ouvir isso, Josuke provoca Jobin perguntando sobre a mandíbula de um deles, falando que seu besouro aparenta ser mais forte. Ao ouvir isso, Jobin o chama para um duelo, explicando o local da batalha, uma arena feita de cortiça que é quimicamente mais dura que resina, e sobre as regras, que consistem em uma duração de 45 segundos por round, e caso um deles fuja da arena, seja preso ao ar por 10 segundos ou jogado para fora, ele perderá. Eles não podem usar o pincel para tocar os besouros, apenas para atiçá-los. Logo após isso, Jobin oferece a Josuke um besouro Hércules como prêmio caso o mesmo saia vitorioso, e faz uma demonstração de como elevar o espírito de luta deles, colocando seu besouro contra uma vespa. Sem muito esforço, o besouro parte a vespa ao meio, e então Jobin fala a última regra, que a partir dali, os besouros passam a ser gladiadores, e se eles morrerem, seu dono perde. Jobin então pergunta ao Josuke o que ele iria apostar, e ao descobrir que ele não possui nada, Jobin oferece para raspar sua sobrancelha e pede que Josuke faça o mesmo caso ele saia vencedor, e é agora que a rinha começa. Dorcus Titanos de 10.3 cm de Jobin versus Dorcus Titanos de 11.2 cm de Josuke. Durante o início do combate, Josuke lembra de uma das dicas de Tsurugi sobre usar feromônios femininos com um pincel, que essa seria a melhor forma de elevar o espírito de luta do macho. O rapaz então usa seu Soft and Wet para criar pequenas bolhas no pincel e assim usar o feromônio. No entanto, isso não foi o suficiente, já que seu besouro saiu machucado, perdendo parte da sua mandíbula e tendo sua cabeça quase arrancada, devido aos cuidados que Jobin teve com o seu inseto, afiando as lâminas das suas mandíbulas com uma lixa. Mesmo em uma condição complicada, Josuke estoura mais algumas bolhas do seu stand, assim exalando mais feromônios. E assim, seu besouro levanta o outro. Joshu, que até então estava narrando a luta, se desespera ao ver que Jobin perderia ela, e esquece de contar até 10. Mas mesmo assim, o besouro de Jobin deixa a arena e o vencedor acaba sendo o Josuke. Jobin então raspa sua sobrancelha, ficando com uma aparência engraçada, mas mesmo
mesmo assim não perdendo seu charme. Com a derrota do irmão, Joshu fica enfurecido ao ver Josuke querendo deixar a sala e o acusa de ter usado algum truque sujo. Nesse momento, Jobim pede uma revanche e que Joshu apoie seu oponente, porém, Josuke recusa dizendo que seu Dorcus estava com a mandíbula quebrada. Nisso, Jobim fala que ele está errado e que seu besouro já sentiu o gosto da vitória, que é um macho que lembra como é ser um vencedor. Como a finalidade de Josuke era continuar a testar o primogênito dos Higashikatas, ele aceita mais uma vez usar seu inseto para batalhar. Dessa vez, ele escolhe como prêmio a Lamborghini Gallardo que Jobim é dono. Depois de colar a mandíbula do bichinho, Jobim Higashikata apresenta seu Javaborn Alotopus Rosenberg, o besouro dourado. Diferente do Dorcus Titanus, que ele usou na primeira rodada, esse tem a mandíbula curvada para fora e é menor. Ao iniciarem essa rodada, Josuke questiona seu oponente sobre o que ele quer caso saia vencedor, e Jobim não hesita em pedir para lamber um dos olhos de Josuke, dizendo que esse seria o gosto da vitória. Enquanto assistia a batalha, Joshu percebe que Jobim na verdade pediu para que ele torcesse para Josuke para não acabar revelando qualquer informação sobre seu Rosenberg. De início, o Dorcus de Josuke parte para cima do besouro menor, tentando o jogar para fora, agarrando-o pelo tórax, e com isso o pequeno começa a recuar e dá uma investida no Dorcus que cai de barriga para baixo, ficando assim sem movimentos, deixando o caminho livre para que o besouro dourado corte sem pena uma de suas patas. Essa ação faz com que o Dorcus consiga se mover e voltar à luta, mas o que ele não esperava era que o pequeno estava preparando outra investida, fazendo com que o besouro do Josuke ficasse com a pata presa na arena. Ao perceber que algo estava errado, Josuke, em um momento de angústia, pede que Joshu pegue um guia ilustrado de insetos e descobre que quando os besouros sentem uma forte vibração ou outros tipos de choque em suas patas ou articulações, eles instintivamente reagem assumindo um estado de quase morte. De acordo com o guia, isso seria um mecanismo de defesa que eles usam para se proteger de predadores. Seria mesmo isso que estava acontecendo? Josuke sente uma desconfiança enorme que Jobim de alguma forma estaria manipulando a situação. De volta à rinha, o Rosenberg se posiciona para atacar mais uma vez, enquanto o Dorcus se recupera e volta para a arena. Na investida, o menor dá um impulso com as patas traseiras e mira nas articulações das patas dianteiras do seu oponente. Nesse meio tempo, outra pata do Dorcus é quebrada e ele é agarrado e levantado, e com clareza, Josuke percebe que se não defender seu bichinho, o resultado seria a derrota certa, e então usa algumas bolhas para fazer com que a mandíbula do besouro dourado começasse a escorregar e soltando o Dorcus que cai do ringue, o que seria a derrota de Josuke. Entretanto, a duração da batalha era 45 segundos, que já haviam se passado, ocasionando em um empate. Antes da próxima batalha dar início, Josuke se diz desconfiado de que Jobim estava trapaceando e pergunta sobre o buraco que viu nas costas do Rosenberg e o que era aquele líquido que estava escorrendo. Então, houve a explicação de que aquilo nada mais era do que cera. Jobim havia aberto um buraco no besouro e a colocado lá, que enquanto sólida não causava nenhum efeito, porém, quando derretida, afetava os nervos e causava movimentos convulsivos. Assim como na natureza, existem parasitas que controlam o corpo de joaninhas, as tornando zumbis e as descartando quando quiserem, já que o besouro dourado estava sendo controlado por Jobim de forma misteriosa. No momento em que ouvia a explicação, Josuke usava seu stand na tentativa de desvendar o que Jobim estava tramando, e com seus lutadores posicionados, dava-se início à batalha final. O Rosenberg começa se movimentando rapidamente e indo de encontro ao Dorcus. Nesse momento, Josuke nota que a temperatura dentro das bolhas que ele havia usado anteriormente estavam alteradas e ultrapassavam 60 graus Celsius, notando que o Higashikata mais velho estava de alguma forma manipulando calor para controlar o inseto. Com mais um ataque agressivo, o Rosenberg arranca a mandíbula reparada do Dorcus e uma asa. O besouro dourado parecia enlouquecido e Josuke agora sabia o motivo. Havia muito calor próximo do local da cera. O Dorcus continuava tentando se defender, mas sem sucesso. Aquilo se tornou uma batalha de poder. Depois de outra colisão, o Dorcus cai de barriga para cima, assim levando uma mordida no pescoço. Josuke então tem um vislumbre do poderoso Speed King e sua habilidade de elevar a temperatura. Aquilo não era mais uma simples luta de besouro, e sim uma batalha de stand por trás dos bastidores. Josuke decidiu fingir não ver o que estava acontecendo, e é nessa
nessa hora que o besouro menor começa a girar sem parar e perde o maior de vista, assim mordendo o junco que formava o anel em volta da arena. Algo anormal estava acontecendo com ele, começando a ter convulsões. Antes do golpe final, Josuke lembra ter visto algo no besouro menor, e Jobim se espanta ao ver que a parte de baixo da vespa que o seu Dorcus partiu ao meio estava fora do lugar. De alguma forma, o Rosenberg teria sido envenenado. Com isso, o besouro de Josuke lança um contra-ataque que parte o Rosenberg e o explode no rosto de Joshu, que estava muito próximo do local da batalha, e assim finalizando a rinha de besouros, com Josuke saindo novamente vencedor. E chegamos ao final da emocionante e extremamente tensa batalha de besouros. Gostaram da rinha? Qual a parte que vocês acharam mais emocionante? E quais os verdadeiros planos que Gap tinha ao instigar Jobim a batalhar diversas vezes com ele? Para nós, apesar de não ser uma luta típica de JoJo, definitivamente foi uma das batalhas mais empolgantes de todas as partes. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal!